Olá pessoal, eu sou Carlos Romero, ortopedista aqui de Recife e estamos de volta em nossos vídeos para falar um pouco sobre algumas doenças da coluna vertebral. O tema de hoje é um dos temas que eu mais gosto, que eu mais me empolgo, então talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, mas também é um dos temas mais procurados em nossas redes sociais, é o que eu mais recebo perguntas, que é a escoliose, né? A famosa escoliose. Então, para a gente falar sobre escoliose, a primeira coisa é a gente definir o que é escoliose, porque muita gente chega ao consultório, mas doutor, eu tenho escoliose, e eu sempre pergunto, será, né? Vamos com calma. Escoliose não é toda e qualquer alteração do eixo da coluna vertebral, tá certo? A gente precisa tomar cuidado. Importante você entender que existem variações da normalidade. Não é simplesmente um leve desviozinho da coluna para um lado e para o outro que pode ser categorizado, que pode ser rotulado como escoliose. Escoliose é uma doença, né? Então é uma doença definida como uma deformidade quando a gente olha a pessoa de frente, que a gente chama de plano coronal, acima de 10 graus. Ou seja, é necessário que a gente mensure, que a gente utilize meios de medir quantos graus tem a deformidade, a gente radiografe e mensure. Existem critérios clínicos para a gente dar também que aumentam bastante a suspeição de escoliose. Lógico que existe, como eu falei em outros vídeos, mas a gente precisa radiografar e mensurar. Passou de 10 graus a escoliose. Por quê? Porque tem muita gente que tem uma variação da normalidade. 5 graus, 3 graus, 2 graus, 4 graus. Isso não é uma escoliose, é apenas uma variação da normalidade, né? É muito raro a gente pegar uma pessoa que seja 100% reta e não tenha nenhum tipo de desvio do eixo principal. Então, dentro das escolioses, quando a gente classifica escolioses, existem diversos tipos de escoliose. Então, isso é muito importante porque nem toda escoliose é tratada da mesma forma. Então, quando a gente fala o termo escoliose, a gente está falando um termo abrangente que debaixo desse guarda-chuva tem várias doenças classificadas. Então, a gente não pode tratar todas as doenças que cursam com escoliose da mesma forma, né? Então, eu costumo dividir aí do ponto de vista didático para vocês entenderem a escoliose em dois grandes grupos, tá certo? Isso é apenas do ponto de vista didático. São aquelas escolioses que são secundárias a alguma doença e tem aquelas escolioses que não são secundárias a algumas doenças, a doenças nenhuma na realidade, que são a própria doença, é a escoliose. Então, o primeiro grande grupo são aquelas escolioses que são secundárias a alguma doença, ou seja, é necessário que o adolescente e a criança tenham uma doença prévia que justifique o surgimento da escoliose, tipo paralisia cerebral. Paralisia cerebral é uma das mais comuns. A sequela da paralisia cerebral faz com que a criança tenha uma perda da tonicidade muscular do tronco, tenha um comprometimento neuromuscular que a gente chama, e isso leva a uma deformidade grave que é secundária ao problema inicial. Ou seja, a escoliose por si só não é uma doença, e sim mais um sinal e sintoma da doença de base, que é a alteração neurológica da paralisia cerebral. Isso faz parte dos grandes grupos. Dentro desses grandes grupos de escolioses secundárias, existem N doenças que a gente pode falar. Por exemplo, síndrome de Marfan, que é uma síndrome genética que altera o metabolismo do colágeno. Você tem neurofibromatose, que são lesões, neurofibromas que levam à deformidade na coluna. Você tem Ehlers-Danlos, tem diversas outras doenças que levam a esse tipo de deformidade. Mas mesmo esse grupo sendo muito grande, não é o grupo mais comum. O grupo mais comum e mais frequente é no segundo grupo que eu falei, que são aquelas escolioses que não são secundárias à doença prévia. Ou seja, você pega um adolescente previamente sadio, ele não tinha doença nenhuma, levava a sua vida completamente dentro da normalidade, e quando chega ao período da adolescência, do estirão de crescimento, ele começa a desenvolver uma deformidade do tronco. Essa é a escoliose que a gente chama de escoliose idiopática, tá certo? O termo idiopático em medicina significa surgido de causa espontânea, porque a gente não tem uma causa prévia. A única coisa que a gente tem certeza nesse tipo de escoliose é o componente genético, né? A gente tem aí parentes de primeiro grau, tem 7 a 8 vezes mais chance de desenvolver escoliose do que pacientes que não têm parentesco
de primeiro grau com pessoas com escoliose. Então, a gente sabe do componente genético, mas essa escoliose é chamada de escoliose idiopática e do adolescente porque o período de mais frequente aparecimento é durante a adolescência, mais ou menos entre os 10 e os 13 anos. Então, essa doença é uma doença predominantemente de meninas, ou seja, mais uma vez 7 a 8 meninas para cada menino, ou seja, é uma doença que tem uma transmissão genética ligada ao sexo, é muito mais frequente em meninas do que meninos. A idade de aparecimento, como eu lhe falei, entre os 10 e 13 anos, mas a gente ainda pode dividir em dois grandes grupos. Aquelas de aparecimento precoce, que aparece até os 6 anos de idade, são escolioses que preocupam bastante, porque se aparece até os 6 anos de idade, significa que há um potencial de crescimento muito grande, e quanto maior o potencial de crescimento, maior é a chance da escoliose crescer, e aquelas de aparecimento tardio, né? Então, quando a gente trata escoliose, a gente já sabe que para dar o diagnóstico de escoliose precisa ter mais de 10 graus, tá certo? É mais comum em meninas do que em meninos, tem um componente genético. Então, a gente deu o diagnóstico de escoliose, e a partir de agora, o que faz? Para a gente tratar a escoliose, a gente utiliza de dois parâmetros principais que determinam para a gente o que fazer. Então, o primeiro parâmetro é o potencial de crescimento da adolescente. Ou seja, quanto maior o potencial de crescimento da adolescente, como eu falei previamente, maior é o potencial de crescimento da curva. Se maior é o potencial de crescimento da curva, mais preocupante a gente vai, mais cuidados a gente precisa tomar. Então esse é o primeiro grande fator. O segundo grande fator para tratar é quantos graus a curva tem, tá certo? Então, acima de 10 graus é escoliose, até 10 graus não é escoliose. De 10 a 20 graus é uma escoliose leve que a gente observa, na maioria dos casos, independente da faixa etária a gente observa. De 20 a 40 graus é outro intervalo. Esse intervalo é um intervalo que precisa de se utilizar colete, porém é necessário que se tenha os dois parâmetros conjuntamente. O primeiro parâmetro, de 20 até 40 graus, e o segundo parâmetro é que tenha potencial de crescimento aberto. Ou seja, a função do colete é modelar o crescimento residual. Eu falei um vídeo lá só sobre colete. Então, a gente precisa, para utilizar colete, que tenha potencial de crescimento aberto e que esteja entre 20 e 40 graus. Ah, doutor Carlos, e se não tiver mais potencial de crescimento, tiver 25 a 30 graus e tiver 18 anos de idade, por exemplo? Com 25 a 30 graus e 18 anos de idade, essa escoliose está tratada. A chance de progressão na vida adulta é muito pequena, mas não significa que você tenha que deixar de acompanhar. Eu costumo falar que a escoliose é uma doença que, independente de operar ou não operar, ela precisa ser acompanhada para o resto da vida, né? Então, e acima de 40 graus? Bem, acima de 50 graus, o ponto de corte que eu utilizo, acima de 50 graus, sempre cirurgia, tá certo? É lógico que tem alguns casos de exceção que a gente precisa avaliar. Abaixo de 40 graus a gente não opera. E essa faixa entre 40 e 50 graus é uma faixa que eu costumo falar, é uma zona cinzenta, é como se estivesse em cima do muro. Se o seu médico toma a decisão de operar, está correto. Se ele toma a decisão de observar um pouco mais, também está correto. Então, a gente leva em consideração outros fatores, como o impacto estético, como o alinhamento lateral, que a gente chama de alinhamento sagital, tá certo? A gente usa alguns outros parâmetros para a gente poder tomar a decisão se opera ou se não opera a escoliose, nessa faixa entre 40 e 50 graus. Né? Então, num outro vídeo, esse vídeo foi um vídeo bem explicativo sobre escoliose. Em outros vídeos eu vou falar especificamente sobre o tratamento cirúrgico da escoliose e vou falar também sobre os subtipos da escoliose idiopática, que isso é uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Então, se sobrou dúvidas a respeito disso tudo que a gente conversou, comenta aí embaixo ou manda inbox que a gente faz questão de tirar, tá certo? Até a próxima.